Fala turma, beleza? Aqui Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para vocês como usar a tag aside do HTML na prática através desse exemplo bem simples e bem direto. Aqui no meu site tem o mesmo conteúdo em texto, inclusive tem o código aqui já pronto para você pegar e usar. Puxando aqui a agendinha da nossa aula, para entender essa tag aside, é legal você entender também a evolução do HTML e CSS. Como eu estou beirando já os 40, acredito que eu posso ajudar bastante vocês neste ponto, principalmente para quem está começando com essas linguagens. E eu vou ser bem direto para não ficar chato, maravilha? Primeiro, apresentando o nosso exemplo. Então, o que ele tem aqui? Ó? Cabeçalho, 3 colunas, rodapé. É um layout bem simples. Essa barrinha aqui da direita, reparem que ela fica fixa a partir de um momento que eu rolo a tela, certo? E ela também, o layout, ele é responsive, ou seja, se adapta ao celular. Puxar aqui o DevTools do Chrome, você pode fazer Ctrl, Shift e I. Aqui você consegue, neste botãozinho, fazer uma simulação em celular. Então, ele se adapta em celular. Maravilha? Como deve ser hoje. Perfeito. Puxando aqui o código, eu estou usando o Notepad++. Para quem está começando, é um editor HTML. Então, você pode abrir um arquivo novo, linguagem HTML, e colocar o código. Salvar e abrir no navegador. Maravilha? Então vamos lá, turma. Rapidinho aqui. História do HTML e CSS. HTML serve para quê? Para definir os elementos da página, certo? Então, olha só. Tirar aqui o CSS, que é essa parte, deixar só HTML. Então, por exemplo, aqui. Tag P define um parágrafo. Tag H define título. Tag Body define o corpo, certo? Então, as tags, elas definem os elementos de uma página. Então, definem a organização desses elementos e tudo mais. Maravilha? Se eu tirar aqui o CSS, vou tirar essa parte aqui, tá? Que a gente já fala dela. Vou salvar. Vou vir aqui e vou atualizar. Só HTML agora. Ó. Reparem que não tem a formatação visual. Alguns elementos, o navegador aplica alguma formataçãozinha, né? Por exemplo, aqui o cabeçalho. Né? Mas muitas tags no HTML, eles não têm uma renderização diferente. Você precisa fazer com CSS. Maravilha? E como que era antes, né? Isso é hoje, né? Como que era antes? Olha só. Deixa eu tirar de novo, né? Na verdade. Vamos lá do começo. Vou pegar aqui, ó. Antes, o pessoal fazia isso aqui, ó. Font color igual a head. Gente, antes, olha, mas bem antes, tá? Olha só, abri o elemento fonte e fechei. Vamos salvar isso aqui. E o legal é que o navegador ele ainda entende. Olha só. Então, antes, a gente misturava a definição de elementos com definição de elementos de formatação, né? Então, elementos de conteúdo e elementos de formatação. Antes tinha essa mistura, mas aí era bem complicado manter, era bem complicado mesmo, virava uma bagunça. Então aí veio o CSS, justamente para fazer a separação. HTML define os elementos e o CSS define a formatação, beleza? Vocês viram que aqui eu tenho um bloco, né, de CSS, que eu tirei aqui, depois eu volto, né? Que é o ideal. Você separa toda a parte de CSS do HTML. Pode até colocar em um outro arquivo, só o CSS. Mas você pode fazer isso aqui também, ó, que é o famoso inline. Isso aqui, turma, funciona hoje? Sim. Ó, vai ficar a mesma coisa. Ó. Deixa eu dar um F5, mesma coisa, tá? Pode fazer? Pode. Só que não é uma boa prática, beleza? Justamente por causa dessas raízes históricas, né, de misturar e tal. Fica confuso você manter, você fazer manutenção. Então, o ideal é você não ter, tá? Ó, CSS aqui, deixar num bloco aqui, ó, separado. Maravilha, ó.
separado. Ou coloca num outro arquivo isso daqui. Salvar, beleza. Então aqui a gente tem todos os comandinhos CSS que fazem a formatação. A gente já vai falar deles mais um pouco, maravilha? Bom, agora, falando em layout, F5, voltou. Isso aqui é um layout, né? Que é como a sua página vai organizar os elementos. Então, por exemplo, um cabeçalho aqui em cima, 3 colunas, um rodapé. Aqui não tem uma navegação, mas poderia, né? O layout, vamos falar aqui da evolução de layout agora. Antes ele era feito com tabela. Então era tag table. Então imagina aqui no meio, ó, posso fazer uma tabela aqui, né? Então aqui eu tenho uma linha, 3 colunas, aqui eu tenho, ó, 3 linhas, aqui é como se fosse uma tabela dentro dessa coluninha aqui, né, toda. Então o layout era feito com tag table mesmo. TR, TD, TH, maravilha? Bom, com a evolução, a gente começou a usar muito div, que é o quê? É uma tag HTML muito comum até hoje, que serve para fazer divisões, divisórias. E dentro dessas divisórias, colocar elementos. Então funciona como um quadradinho mesmo, né? Vou fazer uma divisão aqui, dentro dessa divisão, vou pôr alguns elementos. Essa é a tag div, muito usada até hoje. Só que aí, turma, a gente começou a fazer com div, né? E aí começou a criar um termo, né? Apareceu um termo chamado divmania, que era usar div em tudo que é canto. Era div aqui, div ali, div em tudo, certo? Até sem necessidade. Bom, ficava complicado de manter. Dá certo até hoje, tá? Se você quiser fazer. Mas é complicado de manter, né? Porque você usa muitos divs e o seu código ele fica com menos significado, né? Lembra lá no começo que eu falei? Tag P parágrafo, H1 título, né? Já uma div faz uma divisória, só que ela não tem um significado, é uma divisória, né? Então, não é o que a gente chama de semântico, certo? Que a gente já vai conversar. E aí, começaram também a aparecer outras coisas para facilitar a criação de layout, certo? Porque div é feito para fazer uma divisória ali, mas a ideia não era assim, ser tão fácil de fazer um layout, né? Então, aí surgiu flex, grid, que são coisas mais atuais, que você pode pesquisar depois. Então, você vai montar um layout, monta com um desses dois. Esse daqui eu montei com flex, tá? Mas aí é um assunto para uma outra aula. Você pesquisa sobre isso. Maravilha? Então, voltando aqui, ó, vamos falar de HTML semântico. O que é isso? É você dar mais significado para as coisas no seu código. Então, o div começou a virar divmania, né? E aí o pessoal do HTML pensou o seguinte, vamos criar algumas tags mais semânticas, que é o quê? Um HTML semântico é você dar mais significado para os elementos do seu código, beleza? Aqui no meu site tem até um conteúdo sobre isso. Então, por exemplo, o pessoal começou a montar o seguinte, o cabeçalho, div, o corpo, o bloco principal da página, div, a coluna da esquerda div, da direita div, tudo era div, certo? Bom, aí o pessoal criou então algumas tags. Olha só, footer, header, conteúdo principal, navegação, seção, certo? Para você justamente substituir essas divs que você está montando para o seu layout, você usando no seu layout, né? Então, o resultado ficou esse, ó. Então, aqui em vez de div, eu uso um header. O bloco principal é um main. Já essas outras divisões aqui, aí eu posso manter um div. Você pode usar o section para criar uma seção específica, né? E aí a gente tem o nosso aside, que é usado para quê, turma? Também uma coisa muito comum nos sites é isso daqui, ó, é você ter uma barra no lado direito, né? Normalmente com propaganda e essas coisas. Como ficou muito comum, aí o pessoal falou, não, vamos criar uma para isso, né? E aí surgiu a aside, que é um conteúdo que não tem uma relação direta, né, um vínculo tão direto assim,
com o conteúdo principal da página. Então, por exemplo, propaganda não tem esse vínculo, né, com o conteúdo, é algo totalmente ali, ó, de fora, né? Então, veio o aside. Vamos colocar essas coisas no aside. Então, você usando essas tags, o seu código fica mais fácil de manter. Leitores de tela usam essas tags para diferenciar como vai agir na leitura de cada parte. Os robozinhos, robô do Google, chega na leitura do código, ele consegue entender melhor o que tem ali. Claro que você pode colocar também dados estruturados, tá? Para estender ainda mais o significado do seu código. Só que é uma aula para outro momento. No meu canal tem, tá? No meu site também, dados estruturados, para você dar mais significado ainda para o seu código, beleza? Então, voltando no aside, só um detalhe aqui, tá? Algumas observações, olha só, interessantes. Você pode usar mais de um na mesma página, você não pode usar como um elemento descendente de address, e ele também não tem, como muitos, né, uma renderização especial no navegador. Realmente é algo semântico, tá? Então você precisa formatar com CSS. E o que eu fiz aqui para ficar desse jeito, né? Olha só, sendo bem direto, turma, porque não é o foco, tá? Aqui é falar de CSS. Então o que a gente tem ali, ó? Ó, tag aside, o div dentro dela, eu coloquei aqui uma posição stick. Essa posição é o que dá esse efeito, ó, de você usar o navegador e ela ficar fixa, ó, a partir de um momento. Beleza? O que mais, turma? Aqui ó, tem código flex, que aí você pode pesquisar depois para montar layout, beleza? Com flex ou grid, aí você escolhe. E aqui também tem a parte responsiva, olha só, uma regrinha dizendo, ó, quando a largura, né, da tela for menor ali que 600 pixels, ou seja, até 600 pixels, o máximo 600 pixels. Então 500, 400, se tiver dentro disso, ele vai aplicar aqui uma regrinha. Ó. Eu quero que tudo fique uma coluna só. E aí o resultado é aquele que eu mostrei para vocês no começo, certo? Responsivo, tudo numa coluninha só. Maravilha? Então, aqui no meu site, turma, essa barra aqui da direita ó, é aside. Maravilha? Então, nessa situação, a gente usa essa tag aside. Então, coisas que não têm uma relação necessariamente direta com o conteúdo principal, certo? Navegação externa, e aí principalmente aqui, igual eu mostrei para vocês, propaganda. Maravilha, turma? Um abraço e até a próxima.